Fala galera do canal, tudo jóia? Hoje estou aqui com o Eduardo Polis, meu grande amigo aqui, corredor, quase arquiteto. É isso É, aí. Primeiramente, Edu, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em querer gerar esse tipo de conteúdo. E muito obrigado pela sua presença. Que isso, carinho. Eu fico muito feliz mesmo de você ter me chamado aí para compartilhar. E assim, tô no começo, você também está no começo, então a ideia é a gente construir, passar a experiência, a nossa vontade, né, para outras pessoas que também têm esse interesse e vontade até de criar conteúdo, seja na corrida, seja no lifestyle. Então, bora construir junto aí hoje. Maravilha, maravilha. Eu resolvi convidar o Du, porque, como ele comentou, a gente agora está nessa fase de criação de conteúdo para a web. E nessa fase de criar conteúdo, todo mundo que tem 1 milhão já teve 100, já teve 1000, e assim foi crescendo sucessivamente. E a partir, existe um processo ali, existe uma etapa em que você começa ou essa etapa vira de você querer fazer isso mais a sério. E isso fazer mais a sério consiste em trabalhar mais volume de publicações, que exige mais trabalho, ou trabalhar mais a qualidade, enfim. E o Du, ele atua na parte da corrida, então quem quiser seguir seu Instagram, Edu, vou deixar aí na tela embaixo. Então, Fechou? ele alimenta com conteúdos de corrida e tanto no Instagram quanto no TikTok, certo? Isso aí. Quem quiser te achar no TikTok, como que é? É o mesmo do Instagram, vai ser Eduardo underline Polis. Poles, que é meu sobrenome aí. Maravilha, maravilha. Então, Du, puxando esse assunto de corrida, de web, conta pra galerinha aí como que você resolveu correr e como que esse esporte entrou na sua vida. Fechou, Carlinhos. Cara, então, começar a correr, é, faz muito tempo que eu comecei a correr, que eu falei, sair na rua, correr. Que era, eu não gostava muito de fazer academia, eu cheguei a fazer há um tempo, parei, não tinha nenhum esporte que eu curtia muito, assim, cheguei a fazer futebol, que todo mundo faz, né? Basquete, nunca fui bom em nada. E depois de um tempo, eu lembro que em 2017, 2018, eu falei, mano, eu vou correr na rua, que eu queria emagrecer um pouco. Aí eu coloquei o tênis que eu tinha, que era um tênis de ir na academia. Nem lembro quanto que eu corri, assim, eu não conseguia correr direto, com certeza, então eu corria, andava. Isso em Tatuí, que é onde eu nasci. Aí eu estava imprudente, lá também tem um parque, e eu fazia por muito tempo isso. Não tinha frequência nenhuma, tipo, semana sim, semana não, tinha 2 dias seguidos, e passou muito tempo assim, eu falando, vou fazer alguma coisa para emagrecer. De vez em quando eu ia correr com roupa normal que eu tinha, não tinha nada apropriado. Aí veio a pandemia. Quando teve a pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, eu não conseguia correr no começo, então fazia alguns treinos em casa, normal, e depois quando começou a flexibilizar, eu voltei a correr na rua. E aí foi em 2020, no final de 2020, eu pensei, putz, eu vou começar a correr do jeito certo. Eu vou atrás de uma assessoria para eu aprender a correr. Eu estava gostando, mas eu queria ficar mais rápido. Eu já conseguia correr por um tempo maior sem parar. Eu falei, como que eu fico mais rápido? Como que eu vou mais longe? Eu fazia coisa de 5 quilômetros só. E aí foi em 2020, no final, que eu entrei numa assessoria de corrida lá de Tatuí, a contratempo, e a partir daí foi começando a ficar um pouco mais sério, que eu tinha uma rotina de treino, então eu treinava 3 vezes por semana, o meu treinador passava tudo online, mas passava para mim com uma regularidade do que fazer, e aí que eu desenvolvi muito, tipo, Uhum. antes era muito amador, era com o que eu tinha, celular, tênis que era de academia, depois de 2020 que mudou essa chave, aí eu fui me apaixonando. Porque o principal era, os outros esportes eu competia com outras pessoas, eu acho que eu ficava muito pilhado disso, assim, não gostava tanto. Na corrida eu compito comigo mesmo, então eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser melhor do que na minha última corrida. Aí que eu me apaixonei, eu fiquei Uhum. maluco de tipo,
cada corrida eu quero ser 1% melhor. Então, essa é a minha história com a corrida. Depois de 2020 para frente, aí, eu cheguei a parar uma vez só de correr por um tempo, que foi por conta que eu fiquei com Covid, tive que esperar o quadro passagem respiratória, mas voltei, me mudei de Tatuí para São Paulo, troquei de assessoria e não parei mais. Assim, até agora aí, tudo é de lei, é sagrado já. Maravilha. Eu particularmente, ano passado, corri uma prova de 5 km. E depois de correr essa prova de 5 km, eu comecei a admirar muito mais os corredores. Porque, velho, quebrou eu essa prova. Quebrou eu no meio. Nossa, fiquei arregaçado, velho. E eu comecei a admirar muito mais os corredores. E eu acho que você levantou um ponto muito importante, que você foi logo cedo atrás de uma consultoria, atrás de um profissional. Não foi só correndo. E a gente tem um script, só para fugir um pouquinho do script aqui, para você, qual que é a importância de ter uma assessoria, de estar trabalhando com um programa feito para sua individualidade, de acordo com a forma que você tem, de acordo com o tempo que você tem como investir para a corrida também. Teria como falar um pouco disso, Du? Claro. Para mim é a segunda coisa mais importante de se investir. A primeira é um tênis de qualidade, tipo um tênis de corrida, não precisa ser um caro. Compra um tênis que é de corrida. Depois a segunda, com certeza, já é assessoria. É claro que tipo, dá para você criar seu próprio treinamento, só que você precisa estudar. Tem muita coisa na internet, só que é muito difícil quando você está começando saber como pesquisar, como procurar isso daí. E o profissional, como eu falei para você, é uma assessoria só de corrida. Então ele já tem como que ele vai medir o seu esforço, como que ele vai te ajudar, ele monta o treino. Eu vejo que é a parte mais importante para você desenvolver a maturidade em relação à corrida. Você aprende os tipos de treino, que era uma coisa que eu não sabia, são diferentes estímulos, é muito diferente do que a gente está acostumado, de só correr a 5 km todo dia. É porque isso aborda um dos princípios de treinamento, que se chama periodização. Então o que acontece? Você não é só pegar e sair dando tiro correndo igual maluco sempre. Existem fases que você trabalha mais técnica, existem fases que você trabalha mais esforço. E eu acho que um treinador é muito importante por causa disso. Porque ele consegue calcular corretamente quanto de esforço você consegue fazer e o que você precisa melhorar. E quando a gente fala também de atividade física, sempre acontece problema no lugar que está mais fraco. A corda sempre rasga no lugar mais fraco. Então, acho que, principalmente quando você começa, ou você começa a estar muito entusiasmado, né? Então, você quer dar aquele gás. E se você acaba se machucando, você acaba ficando muito chateado. Então, acho que também trabalha nessa parte de prevenção. Então, acho que é fundamental para quem quer começar em qualquer esporte mais a sério, procurar uma forma de consultoria, né? Que é uma forma que você não precisa ficar se matando de entender e começar a fazer várias suposições. Porque quando a galera começa a fazer, treinar, ela começa a testar vários métodos, mas não testa um só, né? Por muito tempo. Vai testando vários. Sim. Então... consegue nem testar direito, né? Exato. Então acho que por isso que é muito importante para você ter um plano e só executar. Você foca os seus esforços na execução, não foca na construção e nos estudos. Isso eu acho muito interessante. E nesse contexto todo aí, a galera já sabe que você acabou se apaixonando pela corrida, porque é um esporte que o seu tempo ali é você contra o seu tempo, né? Então, por exemplo, se você pegar e baixar, conseguir o tempo olímpico, você pode ir para as Olimpíadas, velho, né? Não é mais ou menos isso? Então, então a métrica, a corrida acaba sendo um esporte que é mensurado ali por esse indicador que é o tempo. E depois que você começou a gostar mais da corrida, você foi participando de campeonatos? Isso, eu fui participando já das provas de corrida, né, que a gente chama aqui. E aí eu participei muitas em São Paulo, principalmente. E para quem quer começar a correr, minha indicação é sempre, falei já, o tênis de corrida
e compra uma prova de 5 quilômetros para você ir. Tipo, você que conheceu o Carlinhos, ficou destruído, mas eu imagino que, tipo, tinha um monte de gente acordada de madrugada aí para ir correr lá com você, super lotado, é muito animado. Então, tipo, eu acho que essa é uma das coisas que faz apaixonar mais na corrida, assim, você sentir como é. E você não precisa nem correr tudo, você pode caminhar, não tem problema nenhum. Você corre metade do percurso, ficou cansado, caminha um pouco. Eu acho que a prova de corrida é principal para você se apaixonar. E eu utilizo algumas provas assim como alvo, então eu quero melhorar nos meus 5 quilômetros. Eu converso com o meu treinador da assessoria e falo, olha, essa prova aqui eu quero bater meu recorde pessoal nos 5 quilômetros. Então a gente já chega naquela prova com uma adrenalina, chega mais sangue no olho, então traz um negócio mais sério assim de competição consigo mesmo, né? Porque ninguém ali vai me atrapalhar. Quem pode Claro. me atrapalhar sou eu. Claro, tem muita influência a sua alimentação também, né? A forma com que você se prepara para correr. Para quem começar a seguir o Du aí, vai ver que ele tem toda a rotina dele ali, o café da manhã dele sagrado, né? Então, é ali que começa toda a parte de você entender sua máquina, né? E entender quais combustíveis corretos jogar para ele. E nesse contexto aí, e nesse contexto de você começar se vocês verem ali no fundo, ó, tem várias medalhas ali do Du. E conforme você foi correndo, que momento você teve o start que você quis começar a gerar conteúdo, quis começar a agregar valor para o pessoal? Porque se vocês abrirem o Instagram do Du, é muito conteúdo que agrega muito valor. E tem um esforço ali, tem um estudo e uma dedicação a isso. Então, Du, que momento que foi esse start que você quis começar a gerar esse conteúdo e se identificar como alguém da corrida? Certo. Então, foi no momento, eu estava muito apaixonado por corrida, né? São Paulo estava louco por corrida e eu comecei a reparar que a melhor parte do meu dia estava sendo quando eu treinava, que era a parte que eu mais ficava feliz no meu dia. Nesse momento eu trabalhava numa área corporativa, né, bem coisa de empresa, São Paulo, assim, e aí eu ficava ansioso para treinar. E aí é um princípio que eu tinha de colocar para treinar logo cedo, que era tipo, acabei de acordar, tô com o máximo de energia do meu corpo, então vou fazer a coisa que eu mais gosto. E nisso eu comecei a pensar, tipo, eu quero que outras pessoas se sintam como eu tô me sentindo, que eu demorei muito tempo para me encontrar na corrida. Se eu tivesse descoberto lá atrás, eu nunca tive contato com corrida na escola, assim, com corrida parte séria, entender como que funciona. Então, essa foi a minha ideia principal, assim, compartilhar uma forma que me ser muito realizado fazendo uma atividade física, que eu não tinha tão realizado fazendo, então fico tendo mais saúde, mais perspectiva de vida. Também ficando feliz com o meu corpo, assim, tipo, ficava muito mais feliz de estar fazendo uma atividade física, o corpo que eu tô conseguindo, graças a fazer uma atividade física sem sofrer, Carlinhos. Essa é a principal, assim, que acho que muita gente quer crescer fazendo algo que não gosta. Então, eu queria que as pessoas gostassem de algo igual eu gosto da corrida. Então, o principal estímulo é para fazer atividade física. Se for corrida, melhor ainda, né? Eu estou divulgando. E aí eu tive o start de começar a divulgar mais profissionalmente, porque eu quero trabalhar com algo que me faça feliz. E hoje, pode ser que mude mais para frente, mas hoje o que me faz 100% feliz é a corrida e influenciar a pessoa a correr. Então, o pessoal me manda, pô, Du, comecei a correr por causa de você. Uma mensagem que já, tipo, tira meu dia, assim, eu fico feliz o resto do dia. Da hora, da hora, da hora. Isso acaba transcendendo, né, para as outras pessoas essa vontade, esse entusiasmo. Eu lembro que quando eu corri aquela prova de 5 km, que eu, pô, dei o gás máximo, dei o gás e quando acabou a corrida eu falei assim, caraca, velho, que sensação boa, né? Que sensação de... Porque, meu, eu tava no km 4 já tava sofrendo, o pé parecia que tava pegando fogo. Aí quando eu acabei, eu falei assim, nossa, que sensação boa, que bem-estar maravilhoso, velho, que coisa boa. E eu acredito que todo esporte te gera isso. Mas tem esportes que você se identifica mais e como o Du falou, não é um sofrimento você fazer, né? Então, pra galera que está à procura do seu esporte, tem que ir testando. E uma hora você acaba encontrando alguma coisa que você consegue se dedicar e não é sofrimento pra vocês.
E nessa forma e de você agregando valor pra galera, chamando a galera pra correr, mostrando os benefícios e tudo mais. Você a gente tá, de acordo com o que a gente estava conversando, você acabou tendo um propósito com o Instagram e com as redes sociais. De você conseguiria falar um Uhum. pouco mais sobre isso, por favor? Claro, certo. O que mais me motiva é fazer as pessoas começarem a correr. Fazer uma atividade física, conseguir instruir sobre corrida, explicar como que Uhum. funciona, motivar a pessoa, porque às vezes a pessoa já corre, mas tem um dia que está desmotivado, não quer ir treinar, aí ela vê meu conteúdo e fala, putz, ele acabou de correr, como que eu não vou correr hoje? Então, o principal, com certeza, que a gente vai fazer as pessoas correrem, e até meu lema, assim, quem já conhece minhas redes sociais vai ver que eu falo, vem correr comigo. Então, a pessoa correr junto comigo, né? Seja presencialmente, que já corri com uns loucos aí, 5 da manhã, 6 da manhã que topou, ou seja, tipo, de outro lugar, até tem gente que me marca quando vai correr até na esteira da academia, e é uma coisa que eu fico muito feliz, né, quando eu vejo isso. Então, o principal é fazer as pessoas começarem a praticar essa atividade e motivar elas a continuar, né, porque a gente sabe que não é fácil, às vezes a gente se lesiona, às vezes a rotina está muito puxada, então é difícil a gente continuar na atividade física no dia a dia. E puxando nesse gatilho aí, a gente tem você, por exemplo, com uma vida corporativa, a corrida acaba sendo um grande válvulo de escape, né? Então, com certeza, 100%, assim, eu faço antes não só porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, é que eu começo o dia menos estressado. Minha rotina sempre foi muito estressante. E aí eu corri já pensava, putz, comecei o dia certo. Já fiz a coisa mais importante, que é fazer uma atividade física para ficar com o corpo Você bem, cuida de ter uma saúde você. boa. Eu já cuidei de mim, agora vamos fazer as outras coisas. E aí eu já tô mais relaxado, menos estressado. Querendo ou não, a gente fica mais relaxado, fica menos pilhado. Eu principalmente fico menos ansioso. E a cadeira que eu ocupava na empresa era uma cadeira de muita pressão, assim, era questão comercial, né? Então é tudo para ontem, assim, não Uhum. são projetos a longo prazo, são projetos curtinhos. Então é muita ansiedade, muito contato com pressão, e aí relaxava. Começava o dia melhor. Quando eu não corria, eu já começava puto, sendo sincero, assim, já começava o dia, tipo, com ódio, porque eu ia ter que correr 6 horas na academia, e 6 horas é o pior horário, quem faz academia, todo mundo sabe, 6 horas, 7 horas, tá cheio de gente. E muito bom isso, você começar já com a sua atividade, já começar também despachando isso já no seu dia, já também já fica feito. Você já. Então, pô, às vezes você deixa ali pra última hora e aparece um compromisso de última hora e você fala assim, minha corrida, né? Pô, meu treino. E até os outros hábitos, né? Tipo, por exemplo, quando a gente treina de manhã, pelo menos para mim, falar mais pessoal, então, eu treino de manhã, quando eu vou me alimentar, eu já começo a pensar, putz, eu treinei já, eu vou comer uma coisa legal. Então, a minha alimentação fica muito melhor quando eu já fiz o exercício, assim, que eu me cobro mais. Eu já fiz atividade física, eu quero ter um resultado melhor, eu preciso comer bem. Não dá para comer qualquer coisa, em qualquer quantidade. Claro, com Então, eu certeza. acho que ajuda muito na alimentação. Com certeza, com certeza. E voltando ali, todo esse contexto que a gente vem falando de redes sociais, de você ter ali o contato com as pessoas e acabar motivando essas pessoas, de você estar alimentando o Instagram quanto o TikTok. O que você tem aprendido, Du, trabalhando com esses algoritmos? Porque, como a gente conversou, o TikTok já é um algoritmo que ele entrega bastante, né? Então o Instagram ele já tem uma cara diferente já. Então, por exemplo, muitas Uhum. vezes o TikTok, por exemplo, você já tem. Você não. Por exemplo, no Instagram você tem muito mais gente que você conhece te seguindo, interagindo. No TikTok acabam sendo mais pessoas diferentes. Então, nesse contexto, o que você vem aprendendo, trabalhando com essas redes sociais, gerando conteúdo? Porque não é somente só postar, né? Tem todo um estudo, tem todo um porquê. Por exemplo,
e tem todo exemplos de pessoas que você se inspira também. Então você conseguiria falar um pouco disso pra galera que quer começar a gerar conteúdo na corrida? Vale a pena só no Instagram, só no TikTok? O que você tem a dizer sobre esses dois algoritmos? Uhum, certo. Para quem já está pensando, né? A primeira dúvida que eu tive, aliás, foi essa. Ah, será que eu posto no TikTok também? Eu posto só no Instagram? E eu até perguntei para uma amiga, ela falou, posta nos dois, qual que é o problema disso? E é o certo, né? Eu posto em tudo que dá. Porque que a ideia é você atingir o máximo de pessoas possíveis nesse começo. E o começo é muito difícil, né? A gente está no começo ainda, a gente está aprendendo muito das coisas. E o ideal, primeiro, é posta o máximo de vezes que dá pra gente ir aprendendo. Então, teve uma época aí que eu tava postando todo dia, assim, todo dia. Tinha conteúdo que dava bom, assim, na minha média. Tinha conteúdo que, tipo, ninguém via, assim, ninguém interagia. E eu fui entendendo o que o meu público gostava, o que não gostava. Mas o principal, acho que para quem quer começar, quem tá pensando, é entender qual que é o nosso papel e como que é o nosso público, né? A gente tem que criar coisas que as pessoas querem. Eu não posso criar e esperar que as pessoas gostam. Eu tenho que entender o que eles gostam e me moldar, me preparar. Qual conteúdo eles querem saber? Não adianta eu fazer um conteúdo que eu acho legal e as pessoas não têm interesse. Tipo, a gente que tem que preparar conforme o nosso público. Então, o Instagram, eu vejo ele como um local para você formar uma comunidade, assim. Tipo, pessoas que vão te seguir, pessoas que vão ter contato com você, é muito diferente do TikTok, né? O Instagram tem stories, o Instagram a gente consegue conversar mais fácil no bate-papo, é muito comum você conversar com as pessoas. Então, eu vejo que o Instagram, aliás, as marcas valorizam mais o Instagram por conta disso, que tem muito ponto de contato. Já o TikTok, né, a principal diferença a gente vê, né? O feed do TikTok é diferente, né? No Instagram a gente geralmente vê que a gente segue algumas recomendações que está mudando. Já no TikTok é aquele feed infinito que você praticamente não vê quem você segue às vezes. Sim. É muito de vez em quando que Você aparece. vê o foco, o conteúdo também, né? No TikTok. Com certeza, eu foco muito conteúdo e direto ao ponto no TikTok, assim. Senão a pessoa já vai pro puxar para baixo, porque não vai acabar de opções que ela vai ter ali. Então, principalmente, né, os primeiros segundos de todo o conteúdo que você vai fazer tem que ir direto ao ponto, a pessoa ficar com curiosidade. E eu tô testando várias coisas, né? Ainda tô produzindo bastante, tô aumentando o volume do TikTok, sendo sincero aqui, minha estratégia de hoje é apontar. Ixi, aí, ó. No TikTok eu tô tentando produzir mais coisas, porque é mais fácil de produzir no TikTok, é uma coisa mais simples, eu sinto que eu consigo fazer algo mais rápido, seguir alguma trend, que no TikTok tem bastante trend, mas eu sempre sigo a trend puxando para o meu nicho. Eu nunca vou fazer uma trend, por exemplo, de carro, mostrando um carro, meu carro aqui, porque pode atingir 50 mil pessoas, mas essas pessoas, essas 50 mil querem ver carro, elas não querem ver uma pessoa correndo. Então não vai adiantar elas me seguirem, porque se elas me seguirem, depois de um tempo elas vão dar um follow, ou elas vão ver e não vão curtir, o que vai atrapalhar a entrega do meu post. Então, muito disso é a gente adaptar as trends para o nosso nicho, o nicho que você quer atingir, seja de unha, beleza, viagem, tem muita coisa, né, que dá para fazer. E o principal é você consumir igual um maluco conteúdo do seu nicho. Eu comecei a seguir um monte de coisa de corrida, eu já seguia, né, porque eu gostava, eu comecei a seguir mais influenciador, mais criador de conteúdo. E uma coisa que eu comecei a fazer até é dar um follow em contas que não tinham a ver com isso. Então, uma pessoa que eu conheci, sei lá, há 5 anos atrás, na faculdade, que eu não tenho nem contato, que às vezes a pessoa nem posta, não falo com a pessoa, comecei a dar um follow e deixar meu feed, assim, mais relacionado à corrida. E aí até meu posicionamento, quando vocês forem conferir meu Instagram, é corrida, eu coloco lá corredor, eu coloco coisas relacionadas à corrida, para o algoritmo do Instagram entender quem que é o meu público e ele começar a me indicar. E ultimamente tem dado bom isso. Eu tenho reparado que às vezes aparece uma pessoa que começa a me seguir do nada, que o Instagram recomendou para alguém. Então, tipo, já está significando que ele entendeu o que eu faço. Que eu faço conteúdo de corrida. Ele já, tudo bem que é tudo calculado lá, né? Ele compara com os outros perfis de corrida, mas aí ele me indica para as pessoas que já seguem outros influenciadores maiores. Então, isso é muito bom, assim, que é você se posicionar na sua conta conforme você quer consumir.
É deixar Eu claro, penso né? muito nisso. Deixar claro ali. Então o algoritmo não tem dúvidas e já sabe que você é esse nicho e pum, te recomenda, né? E demora um tempo, né? Pô, eu tô postando já fazem uns 3 meses aí, agora que eu sinto que o algoritmo entendeu o que eu posto, assim, realmente. E aí eu postar um monte de vezes, consumir muito de conteúdo, e testando um monte de coisa. Eu tinha muita vergonha de gravar no começo, agora hoje em dia eu já sinto que eu tô mais desenrolado. Tipo, eu não tenho vergonha de pegar na rua, começar a me gravar assim. Aham. E a gente fica com vergonha nesse começo, né? De se gravar, É de foda, é falar. foda. É E, engraçado até. por exemplo, muitas vezes a galera tem, tem um pouco de receio de começar. Certo. Então, postar sempre para você ficar cada vez melhor. E aí, aquela comparação que eu já falei. Daqui 2 meses eu vou sentir que eu tô melhor, daqui 6 ainda mais, e seguindo melhorando, né, nesse ritmo. E uma preocupação que eu tinha, né, que eu tive por bastante tempo, assim, era em relação às pessoas que já me seguiam, meus amigos, se eles iam apoiar. Ficava meio que chateado até quando algum amigo meu não comentava naquele conteúdo. Uhum. E, na real, é uma preocupação muito boba, assim. É até errado ficar chateado, assim, em relação a isso. Porque, assim, seu amigo tá no Instagram para ver as coisas que ele gosta também. Tipo, às vezes ele não gosta de corrida. Então, tipo, ele não vai ficar curtindo aquilo, apesar dele gostar de você. Vai ter um ou outro que ele vai ver porque ele gosta de você, curtir, interagir, e que vai ser bom. Então, não fica muito pensando nisso, porque é mais importante que uma pessoa que gosta de corrida curta aquilo, então, que é do meu nicho, do que uma pessoa que não gosta e curtiu. Porque o algoritmo entrega para pessoas que estão curtindo, então, similares ao que já gostaram. Então, Claro. isso foi uma coisa que eu parei de ficar chateado. Eu sinto que foi o conhecimento, né? Porque eu não sabia, Claro, eu ficava um claro. pouco chateado, né? E faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Tem gente que acaba te apoiando mais, tem gente que apoia menos, mas não é por isso que uma pessoa gosta mais ou menos de você. É o jeito Exato, dela de expressar isso. É o jeito de expressar. E muitas vezes, se a gente ficar esperando o apoio das pessoas, a gente acaba não começando. E essa força interna tem que sair de você, né? Porque com você que tem que ser o certeza. cara que acredita. Se ninguém E acredita e a você gente acreditar, faz, tá bom. é verdade. E fazendo isso, né? Você também criando, com certeza já percebeu que você começa a fazer amizade com outras pessoas que estão Uhum. fazendo a mesma coisa que você. Tipo, eu fiz amizade com um monte de gente aqui de São Paulo, que é influenciador já, que são contas maiores do que a minha, que já conversou comigo no Instagram, que deram até aquela força, assim, tipo, eu comecei a seguir a pessoa, eu interagia com a pessoa viu, ó, nossa, vi que você também faz conteúdo, vou te seguir aqui, a pessoa curte minhas coisas, comenta, interage, então já fiz amizade com uma galera que posta as E coisas vai que puxando, um vai gosta. puxando o outro, e isso que é da hora. Em termos, em termos aqui, a gente já acabou passando várias coisas e aprendendo um pouco do algoritmo, entendendo um pouco da sua história e tudo mais, do. E eu tenho uma pergunta que a corrida para você, o que ela significa? O que ela te ensinou? Certo, então essa daí é boa, hein? Meu, pra mim, principalmente, eu comentei antes, né? É o exemplo de você melhorar cada vez que você vai treinar. Eu sinto que é o jeito que eu procuro me desenvolver, ser 1% melhor cada vez que eu vou. Foi a forma que eu mais desenvolvi disciplina, sendo sincero, assim, pô, eu nunca fui tão disciplinado quanto quando eu comecei a fazer a corrida. Então eu tenho disciplina na minha alimentação, nas minhas coisas no meu dia. E a ter paciência também, porque a gente é muito ansioso, assim, para conquistar as coisas. Pô, eu quero fazer 5 quilômetros abaixo de 20 minutos. Pô, não é em um mês que eu vou conseguir isso. Tipo, eu tô, né, esse é o meu objetivo atual, tá, cara? Eu quero fazer o meu objetivo Maravilha. macro, assim, pro ano que vem. E eu comecei a ter mais paciência, assim, que eu acho que a nossa geração é um pouco impaciente com as coisas, com as conquistas, a gente quer para ontem, e tem coisa que não é para ontem. Então, com certeza, o primeiro ensinamento foi a se esforçar para ser cada vez um pouco melhor, né? Segundo, a ter paciência nas conquistas, que é um processo. E o processo também é bom, o processo também é bonito, tem hora que não é legal, mas quando a gente chegar lá, a gente vai valorizar muito mais quando a gente tem um processo difícil, um processo longo, do que quando a gente consegue as coisas de mão beijada, assim.
Eu vejo na corrida aí como uma forma de disciplina que desenvolveu em mim e valorizar melhor assim as conquistas e desenvolvimento pessoal. Perfeito, perfeito. Eu acredito que no final das contas, o que conta é o processo, né? Porque é no Com processo certeza. que, onde você aprende as coisas, é no processo que você se desenvolve. Porque, por exemplo, se você se preparou para uma corrida, para bater 20 minutos em 5 km, o processo ali tem todo o processo, pum, você bateu. E agora? Agora vai ter outro processo, para outra coisa que você quer. Você passa mais tempo no processo do que em tudo, né? Exato, exato. Por exemplo, quando você tem um objetivo, você tem aquele ápice, né? Ah, tal. Mas é o processo que você passou tempo ali. Então, é ele que. Por exemplo, eu tenho até uma frase aqui que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, tipo assim, você tem que ter mais vontade de se preparar, sabe? Porque você só quer ganhar, todo mundo quer o primeiro lugar, sei lá, na maratona. Mas você tem que Uhum. gostar do processo, saca? Se apaixonar no processo. Com E, certeza. e eu acho que esse que é o maior segredo de todos. Então, eu achei muito legal isso que você falou, porque o esporte, seja qual esporte que for, ele te agrega valores, né? Ele te agrega muito valores. Então, são valores que muitas vezes você poderia aprender de uma maneira mais pesada num trabalho, sabe? De formas não tão saudáveis. E o esporte, ele agrega muito valor a isso. Eu acho Com certeza. exatamente. E eu acho que o mais legal também da corrida, que por mais que seja um esporte que você corre sozinho, mas acaba sendo muito coletivo também. Isso é verdade. Tanto nas provas quanto nos treinos, né? Como eu comentei, né? Eu faço assessoria de corrida, então tem treinos presenciais. No sábado, geralmente, eu vou no presencial e corre um monte de gente Uhum. junto. Cada um no seu ritmo, mas a gente se encontra, faz aquecimento. E aí fica todo mundo só falando de corrida, né? Igual uma loucura disso. Corrida, corrida, corrida. Todo mundo falando disso, falando de tênis, que mas é um momento muito gostoso, assim, porque é um momento Uhum. que você tá descansando também, tipo, depois que você aí, que tá vendo a gente achar a atividade física que você gosta mesmo, atividade física que você é apaixonado, você vai ver que quando você for fazer atividade física, vai ser seu momento de descanso, você não vai ficar, meu Deus, eu preciso ir nisso, meu Deus, eu preciso fazer isso. Que eu acho que é uma coisa que eu e você já encontramos assim, já sentimos, a gente fica feliz de falar isso, quer falar disso toda hora, tem que se segurar Uhum. até. Exatamente. Por exemplo, a gente está numa era que se fala muito de meditação, né? Meditação, meditação, meditação. E quando você está correndo, você tem que estar concentrado. Você tem que estar com a mente vazia. Você tem que estar desperto para ver cada passo que você está pisando, da forma que você está pisando, se não está sendo assim, se está sendo assim. Então isso, não, isso é uma meditação também. Você esvaziar sua mente para você se concentrar em outra coisa. Então eu acho que o esporte tá mais aí um fator que agrega muito, né? Então você conseguir esvaziar sua mente para você ter esses hormônios de bem-estar depois. Então, Du, eu acho que foi sensacional essa ideia que esse bate-papo que a gente trocou aqui. Com certeza, quem não corre vai ter uma vontade de correr. se, se você tem interesse em conhecer um pouco mais ali sobre o conteúdo que o Du gera, acesse as redes sociais dele que vão estar aqui todas na descrição. E deixa uma palavra pra galera aí, Du. Então, com certeza. Primeiro, te agradecer de novo aí pela oportunidade, que fazia tempo que a gente não conversava assim, É, on time, né? é. E, e aí, quem quiser, primeiro, confere lá minhas redes sociais. Quem gosta de corrida, segue, que vai ser muito bom aí. Me conta o que você gostou, o que você não gostou. Eu aceito ideia de conteúdo. Se você é de São Paulo, quiser correr junto, Aí, ó. pode me chamar. Já teve gente que eu nem conhecia, me chamou, a gente correu junto, foi muito legal. E o principal, meu, é que assim, carinho, eu já falei várias vezes aqui, procura algo que você ama para fazer, principalmente em relação à saúde.
e aí a gente tem que focar na gente. Tem o nosso trabalho, tem um monte de coisa que a gente faz no nosso dia a dia, mas se a gente não estiver bem consigo mesmo, a gente não consegue fazer nada bem. Então, cuida de você, seja fazendo alguma atividade física que você gosta, cuidando da sua saúde de outra forma. Essa foi a chave que mudou, que fez eu começar a criar conteúdo, assim. Eu vejo que minha vida melhorou quando entrou a corrida. E pode ser que seja dessa forma que eu melhore a vida de outra pessoa. Então, fica aí o recado. Quem gosta de corrida me segue. Tem um monte de dica. E tamo junto. Tamo junto, Du. Olha, compartilha aí com a galera, deixa o like e comenta aí o que vocês acharam do podcast de hoje. Com o Eduardo Polis, corredor. Forte abraço, galera. Muito obrigado. Tamo junto.